Muito boa noite a todos e a todas vocês, saudações, tá? A todos vocês que nos assistem neste dia 12 de maio de 2020. Eu estou aqui em Pirassununga, no estado de São Paulo. Queria dar as boas-vindas a todos e todas vocês para mais um Diálogos no LAI. Tá? O meu nome é Augusto Raul Bergameiro e eu sou professor na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, do campus aqui de Pirassununga, tá? O LAI, brevemente, é o nosso laboratório de análises socioeconômicas e ciência animal, e é um laboratório vinculado ao Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, como eu já tinha falado, tá? Os diálogos no LAI, então, esse programa que nós estamos compartilhando com vocês hoje aqui, então, os diálogos são um programa de extensão, que todos os meses nós promovemos, então, uma palestra, né, um encontro, um diálogo, por isso que a gente chama de diálogo, que a gente possa interagir com os nossos convidados, tá? Então, nós promovemos mensalmente uma palestra com algum profissional que vem aí se destacando devido ao seu trabalho, que vem apresentando contribuições significativas para a sociedade, para a ciência, para a academia, enfim, coisas nesse sentido, enfim, uma pessoa que vem fazendo um bom trabalho e vem se destacando, como eu falava, tá? Então, no caso do dia de hoje, é uma satisfação muito grande, nós estávamos recebendo mais um colega, mais um profissional, certo? O Marcelo Ekman, que eu já vou brevemente apresentá-lo, e o Marcelo, então, ele vai compartilhar conosco a sua experiência sob o título de Veterinários Empreendedores, o caso do projeto Tudo de Cão Transforma, tá? Então, nosso colega Marcelo Ekman, ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Anhembi Morumbi, de São Paulo, tem MBA em Liderança, Inovação e Gestão pela PUC do Rio Grande do Sul, e atualmente o Marcelo é adestrador comportamentalista na empresa Tudo de Cão. E ele também é um dos responsáveis, né, pelo projeto Tudo de Cão Transforma, que ele vai, então, conversar conosco. Então, dessa forma, eu faço a apresentação do Marcelo. Antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de gentilmente pedir alguns favores a vocês, tá? Primeiro, que, se puderem, mantenham todos os seus microfones no mudo, né, no mute, para que não tenha nenhuma interferência. Se possível, também as suas câmeras, né, para que a gente possa, digamos assim, poupar o nosso sinal de internet, pelo menos durante a apresentação do Marcelo. No final da apresentação, então, nós abriremos para perguntas, para interação com todos vocês, tá? As perguntas, preferencialmente, a gente sugere que faça pelo chat, que a gente vai lendo e vai organizando, mas, se alguém quiser fazer uma pergunta objetivamente, de forma, né, bastante explícita, pelo som, pelo áudio, pelo vídeo, fiquem à vontade também. Então, no final, eu vou voltar para gerenciar, então, os nossos diálogos com o nosso colega Marcelo. Então, Marcelo, da nossa parte é isso, meu caro. Seja muito bem-vindo, você também. Muito obrigado de novo por você ter gentilmente aceitado o nosso convite, tá? Nós somos admiradores da empresa de vocês, então, conhecemos o trabalho de vocês, então, certamente você vai trazer boas contribuições para a nossa comunidade aqui. Então, se você quiser assumir daqui para frente, fique à vontade, tá? Perfeito. Eu só vou te pedir um favor, eu vou colocar para compartilhar a minha tela. Isso. E aí o senhor me diga se está funcionando. Se vocês estão vendo isso. Uhum. E o que vocês estão vendo, por favor. Ok. Acho que está entrando ainda. O que a gente... Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se o Marcelo... Só um momento, aqui tem várias pessoas até a gente te encontrar aqui. Marcelo, ok. Eu, particularmente, estou vendo... Eu acho que a gente não vê você. Você está com a tua câmera ligada, Marcelo? Tá, sim, eu vejo ele e a apresentação também. A apresentação, quem está falando? A apresentação é a Vanessa. A Vanessa trabalha com Vanessa, a apresentação, você está vendo só um slide? A apresentação saiu, eu acho.
Caiu do ar. Tá voltando? E agora? Só um slide. Agora está certo. Tá. Agora está perfeito. Nós vemos o slide e vemos você na nossa direita. Então está tudo certo, é só ficar à vontade, Marcelo. Perfeito. Professor, se o Marcelo sumir da sua lista aí, ou todo mundo também que está assistindo, é só vocês passarem o mouse por cima da imagem dele e colocar para fixar na tela, que aí não fica no modo automático do Google Meet. Tá. Então, fixando o Marcelo. Legal. Ok. Feito. Bom, Obrigado, Vanessa. Fique à vontade, Marcelo. Muitíssimo obrigado, professor, pelo convite. É um prazer imenso estar falando aqui com vocês e com essa turma. Queria parabenizar o senhor por essa iniciativa de colocar esses temas sobre empreendedorismo dentro da grade da veterinária. É um tema muito, muito, muito importante. Eu, particularmente, tive pouquíssima coisa sobre na minha grade, e eu vejo hoje que é fundamental que a gente não se restrinja somente ao tema veterinário, mas que a gente entenda sobre empreendedorismo, sobre gestão, e vocês vão entender o porquê no final dessa palestra, dessa aula. Na verdade, não é uma palestra, é uma conversa, né? Eu acho que se for uma conversa, fica mais proveitoso para todos. Então, parabéns, professor, e parabéns também a todos vocês que estão aqui participando dessa conversa, por estarem interessados em um tema que, a princípio, não é tão chamativo, né, dentro da veterinária. Muita gente não se interessa, mas parabéns, porque, de fato, é um tema muito importante. Quando o professor me chamou para fazer essa conversa aqui com vocês, eu imaginei que teriam pessoas que vão se identificar com o que eu passei, eu vou contar um pouco da minha história. Outras pessoas podem não se identificar, mas lá na frente, depois da graduação, depois de se formar, a hora que estiver no mercado de trabalho, pode ser que se lembrem da aula aqui de hoje e se identifiquem. Por quê? Quando eu me formei, eu sempre me imaginei trabalhando com equinos a campo, né? Eu vou contar um pouco mais da minha história mais para frente, mas eu me vi adorando sair de madrugada para atender um cavalo com cólica. Eu adorava conseguir melhorar a saúde e o bem-estar desses animais, e eu imaginava ser um veterinário de equinos reconhecido. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Então, o objetivo dessa conversa aqui hoje é exatamente mostrar para vocês que tem vários caminhos para aqueles que querem buscar excelência, que querem trabalhar com o que amam, que querem trabalhar com um propósito de vida voltado para a medicina veterinária, o bem-estar dos animais, a saúde dos animais, tanto física quanto emocional. Então, a gente começa, que eu acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui hoje também começaram assim, é que eu sempre quis ser veterinário. Desde a minha infância, na verdade eu quis ser astronauta, né, no começo, mas depois eu vi que era muito difícil e fui para a veterinária, que eu sempre amei animais, eu sempre tive muito contato com animais. O meu sonho era ver esses animais bem e sem sofrimento. Então, esse aqui foi meu primeiro cão, o Scooby. Eu ganhei ele, acho que eu tinha 12 anos de idade. E eu também sempre tive muito contato com equinos. Então, desde a minha infância, bem infância mesmo, da minha juventude, eu tinha muito contato com equinos, eu fazia provas do meio equino, então eu sempre tive muito contato e muita ligação com animais no geral. Pois bem, em 2008, eu entrei na faculdade. Sempre o meu propósito foi cuidar de equinos, mas nos primeiros semestres eu decidi que seria importante eu conhecer outras áreas, né? Então fiz diversos estágios em diversas áreas, em granja de aves, frigorífico, pequenos animais, enfim, fiz um monte de estágio para conhecer outras áreas. Mas o meu foco sempre foi equinos. E aí lá pelo segundo, terceiro ano, depois de ter conhecido essas outras áreas, eu decidi entrar como estagiário no hospital da faculdade Anhembi Morumbi. E foi aí que eu conheci o professor Romero.
né? Ele é conhecido de vocês, ele dá aula em Pirassununga. Eu me dediquei muito nesse estágio. O professor Romero é uma pessoa que eu reconheço muito, que eu tenho muita admiração. Ele me chamou para ser projetista no hospital, então, ser um dos responsáveis pela rotina do hospital, cuidar dos cavalos que chegavam lá, fazer um projeto científico em uma área específica. E nesse convite que ele me fez, na época, o meu pai estava doente. E aí, isso pesou um pouco na minha decisão, né? Porque eu precisava tomar conta do meu pai, e meu pai estava internado no hospital. Eu sabia que a rotina do hospital lá na Anhembi Morumbi ia ser bem pesada, e mesmo assim eu decidi entrar. Então, a minha rotina basicamente era de manhã ir para o hospital da Anhembi Morumbi, fazer o que precisava ser feito. Às vezes de tarde também eu ficava lá, de noite eu estudava, né? As minhas aulas eram um período noturno. E aí eu saía do hospital da veterinária e ia para o hospital onde meu pai estava para passar a noite com ele. Eu sabia que ia ser tudo difícil, mas mesmo assim eu abracei a oportunidade, porque eu gostava muito do ambiente hospitalar da veterinária. Eu adorava a hora que chegava uma cólica de madrugada, eu adorava ver um exame de um cavalo que estava claudicando. Então, foi muito pesado, mas eu abracei mesmo assim e fiz de tudo para fazer dar certo. E o Romero é uma pessoa que eu admiro muito, ele foi muito importante na minha vida, e é um dos responsáveis por eu estar onde eu estou hoje. E vocês vão entender lá no último slide o porquê. Né? Ele me ensinou o que é ter compromisso, ele me ensinou o que é ter responsabilidade, como ser um profissional ético, como ser um profissional exemplar. E aí, desde o terceiro ano até o último dia da minha faculdade, eu fiquei no hospital. Me formei no final de 2012 e fiz um estágio na Holanda. Né, eu me formei, alguns meses depois eu fui para a Holanda, ficar no hospital veterinário lá. Quando eu voltei, apareceram algumas oportunidades de trabalho no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, no Amazonas, no interior de São Paulo, para morar, né, nesses locais, morar como residente nesses locais. E eu recusei todas essas propostas, apesar de terem sido boas. Eu recusei porque meu pai tinha falecido há pouco tempo, eu queria ficar mais tempo com a minha família, e também porque eu peguei esses dois filhotinhos aqui, né? O Volk, o da esquerda, e o Gluck da direita. E eles são os principais responsáveis por eu estar onde eu estou hoje. Tá? Então, eles também foram um motivo muito grande de eu não ter ido para esses locais que me chamaram. Enfim, fiquei em São Paulo, decidi que eu ia atender a campo, né? Então, atendia emergências, normalmente cólica ou algum acidente ortopédico, atendia mensalmente alguns aras e entrei em sociedade num canil, que era o canil onde esses meus dois cães tinham nascido. Então, entrei em sociedade, eu adorava fazer o parto das fêmeas, eu adorava cuidar dos filhotes, eu sempre gostei muito de filhote, tanto filhote de cachorro como filhote de cavalo. Eu sempre curti muito a parte de cuidar de neonatos. E eu adorava. Era uma rotina puxada, mas eu gostava muito, eu saía feliz para atender cólica de madrugada, eu ficava a madrugada inteira acordado fazendo parto de alguns cães específicos, né, tipo pug, que você tem que ficar ali dando uma assessoria na hora do parto, e eu adorava fazer isso. E aí eu conheci a minha esposa atual, a Bia. Na época eu morava sozinho, eu morava na Serra da Cantareira, não sei se vocês conhecem, mas é extremo norte da Zona Norte de São Paulo. E na época a gente já estava namorando há 1 ano e meio. Ela foi me visitar em casa para passar o dia lá comigo. E 3h30 da manhã, um cliente meu que me pagava mensalmente, era um cliente mensal, 3h30 da manhã ele me ligou. Eu atendi, como todas as outras ligações que eu atendi até então. E ele falou que a égua dele estava passando mal, que estava com cólica, normal.
E aí eu fiz uma pergunta para ele. Há quanto tempo a sua égua está passando mal? E aí ele falou que desde de manhã do dia, né? Então eram 3h30 da manhã, desde as 6, 7 horas da manhã do dia anterior. Ser curta e objetiva. Tem pessoas que falam que não. E, enfim, aí eu perguntei há quanto tempo a égua estava passando mal, e ele falou, me falou que estava desde de manhã do dia anterior. E aí me passou um filme na minha cabeça. Começou a vir na minha mente coisas do tipo, será que daqui 30 anos, 40 anos, eu com uma família, eu com a minha esposa, eu com alguns filhos, será que eu vou estar disposto a sair de madrugada, deixar minha família em casa para atender um cavalo que está com cólica há quase 24 horas, e agora que a pessoa não aguenta mais calar, me liga? Será que eu estou disposto a sair de madrugada, pegar a estrada de terra, quebrar meu carro, ser assaltado, tomar um coice, deixar de trabalhar e minha família, enfim, ficar dependendo disso? Passou um filme na minha cabeça, enquanto eu estava ali na ligação. E aí eu falei que eu não ia atender, eu indiquei um outro veterinário amigo meu, e naquela ligação eu decidi que não era exatamente aquilo que eu queria para minha vida. No dia seguinte, eu já comecei a organizar a minha vida em relação a isso. Então, comecei a fazer todo o trâmite de fechar o canil, de fechar minha sociedade no canil, dos meus clientes mensais, de ir encerrando com o tempo. E comecei a procurar outras possibilidades, né? Fiz 2 entrevistas, a princípio na área comercial da veterinária. E aí, nesse meio tempo, eu vi um anúncio no Facebook. E nesse anúncio do Facebook estava falando para trabalhar com adestramento, né? Na faculdade eu não tive praticamente nada, na minha faculdade, na minha grade curricular, eu não tive praticamente nada de comportamento animal, mas, através do professor Romero, eu tive contato com o César Millan, né? Não sei se todos conhecem, mas o César Millan, na época ali, 2010, 2011, ainda estava bombando, então ele aparecia em um monte de programas de televisão, eu li todos os livros dele, eu via muito ele através da internet, e eu sempre curti o assunto de comportamento animal, apesar de não ter tido praticamente nada na minha grade curricular. E aí eu nunca tinha ouvido falar de Tudo de Cão, entrei no anúncio, falava sobre adestramento positivo, né? Se vocês quiserem, a gente pode entrar mais a fundo sobre o que é o adestramento positivo lá na frente. Mas nunca tinha ouvido falar sobre Tudo de Cão, adestramento positivo. Enfim, fiquei um pouco com o pé atrás, mas decidi avaliar e coletar mais algumas informações. Nesse anúncio, falava de um processo seletivo. Basicamente, o processo seletivo era você pagava uma taxa, fazia um curso. Nesse curso, você colocava algumas coisas em prática e aí você poderia ou não ser aprovado. Sendo aprovado, você ia ter que pagar uma taxa de franquia. Eu fiquei muito com o pé atrás. Achei que era um daqueles anúncios para ganhar dinheiro, sabe? De enganação, pegadinha, coisa do tipo. E decidi ligar para o dono da empresa para tirar as minhas dúvidas. Liguei várias vezes para o dono da empresa, o Leonardo, hoje é amicíssimo meu. Liguei para ele várias vezes para tirar as dúvidas, a gente começou a ter uma conversa legal e eu decidi entrar no processo seletivo. Enfim, fiz todo o processo seletivo com o Gluck, aquele um dos meus filhotes que eu coloquei nos slides anteriores, e entrei na Tudo de Cão. Isso foi em 2015. Entrei na Tudo de Cão, assinei a franquia, fiz o estágio, fui aprovado no estágio, e aí eu comecei a atender no Morumbi. A gente escolhe áreas determinadas para bairros para atender. E aí eu escolhi o Morumbi, que eu achei que era um bairro que tinha muito potencial, e não tinha ninguém atendendo lá. E esse foi o grande problema. Por não ter ninguém atendendo lá durante muito tempo, eu fiquei um mês inteiro sem aluno. Ninguém ligava na Tudo de Cão do Morumbi para pedir adestramento. O Morumbi é um bairro muito específico,
onde as pessoas elas se recomendam serviços, né? É difícil procurarem no Google, por exemplo, um serviço de adestramento para levar uma pessoa para sua casa sem indicação, enfim. E aí eu fiquei um mês inteiro sem aluno. Abri a minha agenda, fiquei um mês inteiro sem aluno. Comecei a fazer um trabalho no Morumbi, conhecendo alguns veterinários, enfim, fazendo uma rede de indicações. Depois do primeiro mês, consegui alguns alunos, né? Eu morava na Serra da Cantareira e ia para o Morumbi todos os dias. E eu tinha uma moto. Tinha um carro, mas também tinha uma moto e eu gostava mais de andar de moto. No meu segundo mês de empresa e no meu primeiro mês... Aliás, desculpa. No meu segundo mês de empresa, que foi quando eu consegui os primeiros clientes, eu sofri um acidente. Um caminhão guincho furou o farol vermelho, me pegou e tive que fazer cirurgia, quebrei braço, ferrei com o joelho, enfim. Isso no segundo mês de empresa, tá? Fiquei um tempo sem conseguir dar aula. Depois que eu me recuperei, eu comecei a angariar todos esses alunos, a gente chama de alunos, tá? Mas vocês podem entender como cliente. Eu consegui angariar todos esses alunos e aí em pouco tempo a minha agenda já estava completamente cheia. Eu não conseguia mais atender ninguém. Por esse destaque dentro da equipe, em 6 meses de Tudo de Cão, eu fui chamado para fazer uma palestra no CONOEC. O CONOEC era o maior congresso online sobre comportamento animal da época, e eu fui falar sobre coprofagia. Enfim, depois, no 7º mês de destaque ali dentro da empresa, o Leonardo e a Sara, que são os sócios, fundadores da Tudo de Cão, me chamaram para dar estágio para os novos franqueados. Então, eu comecei a me destacar, comecei a apresentar bons resultados com os alunos, e aí eles me chamaram para oferecer estágio para novos franqueados. No primeiro ano de empresa, eu fui convidado para ser padrinho. O padrinho, basicamente, é uma função dentro da Tudo de Cão que ajuda novos franqueados. Então, ajuda na parte administrativa, com planos de treino, com relacionamento com o aluno. É um treinamento bem completo de uma função, de um cargo do padrinho ou madrinha com novos franqueados. Tá? E não necessariamente só novos franqueados. Todos os adestradores têm uma madrinha. E aí eu comecei a fazer os treinamentos para ser um padrinho, comecei a participar de reuniões internas da empresa para discutir assuntos internos. E aí eu sempre tive muita vontade de fazer um curso online, voltado para filhote, né? Porque eu sempre gostei muito de trabalhar com filhote. E aí eu conversei sobre isso com a Sara e com o Leonardo. A Sara me disse que tinha um projeto que estava parado, que se chamava Super Filhote. Era um curso online voltado para filhote. E se eu quisesse, eu poderia pegar esse projeto e dar andamento nele. Pois bem, peguei, isso foi no começo do segundo semestre de 2016, peguei esse projeto, fiz todo o esqueleto, comecei a montar como seria o site, como seria a organização dos vídeos, enfim. Virando o ano, em 2017, no comecinho, em janeiro de 2017, a Sara e o Leonardo me chamaram para fazer uma reunião no escritório. Eu fiquei com o pé atrás, com muito receio, achei que eu ia perder a função de padrinho, que eles iam me tirar por algum motivo, enfim. E nessa reunião, eles me falaram que, Marcelo, a gente teve uma ideia, né, que era uma ideia antiga, inclusive, que ao invés de você fazer um curso online só sobre filhote, por que não fazer algo como se fosse um Netflix de adestramento, né? E aí eles me explicaram como seria mais ou menos o projeto, o valor. Na época, quando a gente lançou, quando a gente estava pensando, na verdade, né? A gente falou em algo de R$19,90 por mês. Eu estava pensando em cobrar 150, 200
o curso de filhote, eu fiquei um pouco com o pé atrás, mas o propósito da Tudo de Cão é mudar a cultura sinófila do Brasil, ou seja, o jeito que as pessoas se relacionam com seus cães. Né? Então, fazer as pessoas se relacionarem bem com seus cães, sem precisar ficar dando bronca, sem precisar punir, tudo de forma mais harmoniosa, onde a pessoa se dá bem com o cão se dá bem com a pessoa. E o adestramento em domicílio é um serviço caro. Né? Na época, a gente cobrava R$800 por mês com 2 aulas semanais. E, infelizmente, não é todo mundo que pode pagar por esse serviço. E aí, esse projeto, né, o projeto do Netflix de adestramento ia total ao encontro do propósito da Tudo de Cão. Ou seja, as pessoas que não conseguiam, por algum motivo, fazer o adestramento em domicílio, seja pelo valor, ou porque a gente não tinha agenda, ou porque a gente não mora, ou não atende onde a pessoa mora, e total ao encontro do propósito da Tudo de Cão, esse projeto do Netflix de adestramento. E aí, para isso, eu ia precisar abdicar da ideia de ser padrinho e também da ideia do curso online sobre filhote, né, do super filhote. Eu tive esse receio no começo, mas aceitei, porque ia muito ao encontro do que a Tudo de Cão entende como propósito da empresa, e mergulhei de cabeça. Fiz todo o projeto, esquematizei como que ia funcionar o portal, e é isso eu e o Léo praticamente fazendo juntos, tá? Então, esquematizamos como ia ser o portal, a gente comprou uma câmera semi-profissional, gravador de voz, porque ia ser tudo em vídeo, né? Comecei a escrever os roteiros, e aí eu tive particularmente muita dificuldade para escrever roteiro, porque eu tinha saído da faculdade com uma escrita muito técnica, né, para fazer artigos científicos ou artigos para revistas. Então, eu tive muita dificuldade para escrever o roteiro. E aí, hora que o roteiro estava legal, chegou a hora de gravar, né? E aí, eu encontrei outro problema. Escrever bem é uma coisa, ler é outra coisa completamente diferente. Porque quando você escreve de forma diferente como você fala. E aí, quando você vai ler isso num teleprompter, fica horrível. E eu tive que regravar várias vezes até o vídeo começar a ficar legal. E aí, falando em vídeo, eu nunca tinha pego ou feito uma foto ou um vídeo com uma câmera semi-profissional, né? Para mim era aquelas câmeras que é só se apertar o botão e tá pronto. Então, eu tive que aprender sobre abertura de diafragma, velocidade do obturador, regulagem de ISO, precisei fazer mini cursos sobre isso para aprender a mexer. E mesmo assim foram vários vídeos regravados, porque eu ia ver, estava desfocado, eu ia ver, estava estourado o fundo em algum lugar, enfim. Depois disso, que o vídeo estava legal, eu tinha que aprender a editar. Né? Então eu jogava o vídeo e o áudio num programa, mixava tudo, enfim, precisei aprender a editar esses vídeos. E aí, no lançamento do projeto, né, que a gente deu o nome de Tudo de Cão Transforma, a gente precisou fazer alguns cursos sobre marketing digital. Né? Ou seja, nada a ver com veterinária. Aprender a mexer em câmera, aprender a escrever roteiro, aprender a ler o roteiro, aprender a editar, cursos sobre marketing digital, coisas nada a ver com a veterinária. Enfim, naquele momento, a minha prioridade máxima era o portal, né? Eu precisava dar foco total naquilo. Mas eu tinha ainda muitos alunos precisando de mim, presencialmente, né? Na casa deles. E eu gostava muito, ainda gosto muito de dar aula presencial. E eu também tinha minhas contas para pagar. Então, eu fiquei dividido entre portal e adestramento em domicílio. Para mim, foi muito difícil, porque eu acordava 4 e pouco da manhã, 5 e pouco da manhã, ia para Cotia gravar, gravava, levava meus cães para casa,
voltava para o Morumbi, dava todas as aulas que eu precisava dar em um dia inteiro, voltava para casa, dormia e no outro dia era a mesma coisa. Então eu vivia com olheira, nunca tive olheira, nem quando eu fazia o projeto lá no Hospital da Anhembi Morumbi, eu tive olheira. Vivia com olheira, tive episódios de sonambulismo, enfim, foi muito, muito, muito trabalhoso, mas foi muito legal. Eu aprendi muita coisa durante esse processo. Enfim, a gente lançou o portal, né? Algumas pessoas do meio do adestramento se revoltaram contra a gente, jogaram um monte de pedra na gente, porque falaram que a gente ia acabar com o mercado, que a gente ia fazer o valor do adestramento em domicílio despencar. Inclusive, pessoas próximas a gente fizeram isso. Eu decidi, basicamente, focar minha energia naquilo que eu acreditava ser importante, né? Então, focar minha energia no meu propósito de vida, no propósito de vida, dar tudo de cão, e fazer aquilo andar, independente do que as pessoas achassem. E aí, eu vou mostrar para vocês como funciona o portal. Só para vocês terem uma ideia. Assim que vocês estiverem vendo aqui a tela do meu computador, vocês me avisam, por favor? Já está dando certo, Marcelo. Tá, então como que funciona o portal Tudo de Cão Transforma? A gente tem inúmeros vídeos, na verdade a gente tem mais de 300 vídeos sobre comportamento canino, não só necessariamente voltados ao adestramento, mas eu vou colocar alguns temas aqui que eu acho que podem ser interessantes. Basicamente, aqui a gente coloca os mais procurados, tá? Então, xixi, cocô no lugar certo, agressividade, outros problemas de comportamento. Eu vou entrar aqui para vocês verem. Aliás, depois eu clico aqui. A gente tem vídeos sobre comunicação dos cães, uma série sobre... E aí aqui a gente colocou, na verdade, o Super Filhote. Aquele curso que eu queria fazer virou uma série aqui no portal. Entendendo como os cães aprendem, então toda a parte teórica sobre como acontece o aprendizado nos cães. Aqui vídeos preparatórios para as pessoas começarem a treinar, comandos de obediência, truques, uma série sobre agility, e também tem os desafios. Os desafios, eles são programas de treinamento que duram, em média, 28 dias. Então, a pessoa começa no dia 1, vê algumas lições de casa, coloca em prática, depois vai para o dia 2, para o dia 3, até o final do desafio. E cada desafio tem um tema e um objetivo específico. Tá? Então, por exemplo, esse é para ensinar o cão a passear sem puxa-guia, esse é para ensinar boas maneiras, esse é para ensinar comandos de obediência, esse é para ensinar e preparar os cães para a ida ao veterinário. Então, preparar o cão para colocar um remédio na orelha, tomar uma vacina, ser contido. Enfim, tem muito conteúdo legal. E aí, rolando a página para baixo, é basicamente como Netflix. Então, todos os vídeos vão aparecendo aqui. E aí, quando vocês quiserem procurar um tema específico, enfim, vem aqui e dá para clicar em cima do tema, que aí mostra todos os vídeos, enfim. Queria só mostrar o portal aqui, como que ele funciona, para vocês entenderem sobre o projeto. Deixa eu voltar aqui. Enfim, e aí a gente tomou muita porrada de gente do mercado, muita gente jogou pedra na gente, e hoje a gente está super orgulhoso de ter conseguido fazer tudo isso, porque a gente já ajudou, parece até mentira, mas a gente ajudou milhares de pessoas. Mais de 5.000 pessoas já entraram no portal. Por quê? São pessoas que precisam resolver os problemas dos seus cães, né, para evitar que esse cão ele
apanhe, para evitar que esse cão seja abandonado, para evitar que esse cão sofra. Tudo isso levou à criação do portal. Então, a gente já ajudou muita gente. E o que é mais legal é que a gente pensou que a gente ia ficar restrito ao Brasil, né? Porque o conteúdo é tudo em português ainda, mas a gente já atingiu vários e vários países, óbvio, brasileiros, né? Que moram em outros países. Então, a gente tem assinantes na Inglaterra, assinantes na França, na Austrália, nos Estados Unidos, enfim, vários outros países, no Japão. E também temos pessoas não brasileiras que assinam. E, basicamente, esses países se restringem a Portugal, Cabo Frio, Moçambique, países que falam português. E aí, para a gente ir finalizando, durante todo esse processo que eu contei aqui para vocês, eu aprendi algumas lições, tá? Que eu julgo serem importantes nessa minha trajetória, mas também na trajetória de empreendedores no geral. O primeiro é ter um propósito de vida, né? Isso me ajudou muito no processo de colocar em prática o portal Tudo de Cão Transforma, porque se eu não tivesse um propósito de vida ligado ao bem-estar dos cães e melhorar a harmonia da família com o cão, eu com certeza teria abandonado, ou porque eu estava muito cansado, ou porque a gente tomou pedrada, enfim, qualquer que seja o motivo. É muito importante você ter um propósito de vida e trabalhar o seu projeto ou, enfim, focar no seu trabalho em relação ao seu propósito de vida, fazer as coisas com amor, tá? E saber qual conta você vai pagar. Por quê? Na época que eu trabalhava com equinos, lá depois de eu me formar, eu não sei se estava claro a conta que eu precisaria pagar para continuar trabalhando daquela forma, né? Será que, se você quiser ser o melhor ortopedista do Brasil, você sabe qual conta você tem a pagar para ser o melhor ortopedista do Brasil? Você sabe, talvez, que você vai precisar estudar outras coisas, ter noites sem dormir, trabalhar talvez mais de 12 horas por dia. E se você sabe, você está disposto a isso, então é importante a gente saber qual conta a gente tem para pagar. Ah, Marcelo, eu não vou ser um empreendedor, eu vou ser um funcionário CLT. Tudo bem, mas mesmo assim, você sabe qual conta você tem que pagar para ser um CLT e para ser um funcionário contratado? Talvez trabalhar mais do que o expediente, talvez não ter estabilidade, né? Porque a gente fala que funcionário contratado tem estabilidade, mas em um momento de crise assim, a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Uma conta que para mim foi muito relevante na questão quando eu trabalhava com equinos, mesmo sendo um CLT, você quer ficar nisso para o resto da sua vida? Então, independente da função que a gente faz, a gente tem que pagar uma conta. E a gente precisa entender qual é essa conta, né? Diagnosticar qual é essa conta que a gente vai pagar e se a gente está disposto a pagar ela, né? Outra habilidade e outra lição que eu tirei é ter capacidade de reforço tardio. Eu não sei se todos vocês já viram, mas tem um experimento antigo de crianças com marshmallow, né? A criança era deixada numa sala com um marshmallow e aí uma moça falava para essa criança do tipo, se você não come o marshmallow, quando eu voltar você come 2. E isso está relacionado com a capacidade do reforço tardio. Eu julgo muito importante essa capacidade dentro do empreendedorismo. Por quê? Quando a gente lançou o portal, desde o momento que a gente lançou,
até a gente conseguir o nosso primeiro salário, né, o nosso primeiro pagamento do portal, demorou 1 ano. Exatamente 1 ano. Por quê? O dinheiro que ia entrando, a gente precisava pagar câmera, pagar gravador de voz, pagar a publicidade que a gente fazia no Facebook, fazia no Google. E quando esse primeiro salário, vou colocar como salário, tá? Quando esse primeiro salário entrou, a gente dividiu R$300 em 2. Ficou metade para mim e metade para o Léo. Então, isso é algo interessante, mas eu me orgulho muito. Eu tive a capacidade de trabalhar 1 ano sem receber 1 centavo do portal e hoje eu amo o portal. O portal ajuda muita gente. Prioridades e escolhas. Marcelo, eu não tenho tempo para empreender em algo novo. Né? Você tem tempo para empreender. Se você tem tempo para ficar no Instagram, para ficar no Facebook, vendo vídeo no YouTube ou qualquer outra atividade que não vai te levar e não vai agregar em nada na sua vida, você tem tempo para empreender. Né? É abrir mão de coisas que geram prazer de curto prazo, a curto prazo, para coisas que podem gerar um valor em médio a longo prazo. E eu falo que podem, é que quando a gente empreende, a gente não tem a certeza que isso vai dar certo. Quando a gente lançou o portal, existia a possibilidade da gente não conseguir fazer dar certo. Ou do público rejeitar o portal, por qualquer que seja o motivo. Então, essa capacidade do reforço tardio é algo que eu acho muito importante. Conseguir enxergar o todo e fazer diferente do que a maioria faz. O conseguir enxergar o todo é a capacidade de você olhar de cima e enxergar tudo. E se diferenciar do mesmo, né? Não ser mais só aquela pessoa que faz o mais do mesmo. É você ter criatividade, é você inovar, é você conseguir fazer coisas diferentes. Resiliência. Basicamente, a resiliência é a habilidade de você tomar porrada e continuar fazendo o que você estava fazendo antes. Que está totalmente ligado com o seu propósito de vida. Né? Então, é você saber lidar com a pressão, saber lidar com as críticas, saber que se você quiser fazer algo relevante para a sua vida ou para a vida de outras pessoas, você não vai trabalhar só 8 horas por dia. E a capacidade de adquirir novas habilidades. Né? Isso eu acho que é fundamental. A gente não pode se fechar e enxergar só o ramo da veterinária. É muito importante você ser expert em assuntos da veterinária, mas você também precisa ter um conteúdo relevante sobre outros assuntos. Então, por exemplo, no meu caso, eu adquiri novas habilidades sobre gravar, mexer na câmera, aprender a editar, treinar os meus próprios cães, e isso, para mim, foi muito importante. Então, eu finalizo aqui com uma frase de Aristóteles, que é: fazendo o que se aprende a fazer, aquilo que se deve aprender a fazer. Basicamente, essa frase resume o slide anterior. Né? Então, é fazendo o que se aprende a fazer, aquilo que se deve aprender a fazer. Gente, muitíssimo obrigado. Eu finalizo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que tenha agregado em algo, que possa agregar em algo no futuro para vocês. Muito bom, Marcelo, excelente, ótimo, muito obrigado pela tua exposição, tá certo? Parabéns de novo pelo teu trabalho, pela tua carreira, pela tua persistência, né? Obrigado. Resiliência e tudo mais, a gente sabe como é difícil, né, a gente conseguir chegar lá, mas a gente fica muito contente com a tua contribuição, tá? E vamos conversar com os colegas. Então, eles têm perguntas aí, muita gente está... Eu não sei se você consegue abrir o chat também, acho que você consegue, né? Eu consigo. Então, a Laia, nossa colega Laia, falou que ia nos ajudar com o chat, não sei se ela vai fazer as perguntas orais, ou se a gente vai oralmente, ou a gente vai vendo aqui. Então, o pessoal agradeceu, obrigado, tá? Temos uma primeira pergunta aqui da Ana Sofia Bernardes. Você fez alguma pós ou curso em empreendedorismo, em marketing? Talvez ela não tenha visto a apresentação inicial ali da tua pessoa, né?
Boa noite, Ana. Eu fiz um MBA na PUC do Rio Grande do Sul sobre liderança, inovação e gestão. E lá foi falado muito sobre, basicamente para empreendedores, né? Esse MBA. Foi falado bastante sobre marketing, mas eu também fiz alguns cursos de marketing digital para o lançamento do portal. Eu acho que o curso mais famoso que a gente fez foi a Fórmula de Lançamento, do Érico Rocha. E tudo isso, todo esse conhecimento que eu fiz pós-graduação, com certeza agregou muito para o que o portal é hoje e para o que eu sou hoje também. Beleza, Marcelo, muito obrigado. Então, outros colegas agradecem, a Lívia, muito obrigado pela palestra. A Larissa pergunta, Marcelo, em algum momento você pensou em desistir do portal? E se sim, o que te fez persistir? Ela continua, né? Às vezes penso em desistir com medo de não ser boa o suficiente para a profissão. Boa noite, Larissa. Teve um momento que eu não sei se eu pensei em desistir do portal, mas eu fiquei um pouco em cima do muro, porque algumas pessoas conhecidas a mim e que fazem parte do universo do comportamento canino aqui no Brasil começaram a jogar muitas pedras na gente. E quando isso acontece, quando muitas pessoas começam a questionar o que você está fazendo, você começa a se questionar. Será que é isso o que eles estão falando? Será que é verdade? Será que, de fato, eu posso destruir o mercado como é encontrado hoje? Mas eu tive esse pensamento de forma muito rápida, só que eu foquei no que eu acreditava, eu foquei no meu propósito de vida, eu foquei no propósito de vida, e aí que está alinhado, né, o propósito da Tudo de Cão, que é melhorar o jeito como as pessoas lidam com seus cães, né? Melhorar de forma harmoniosa, que as pessoas saibam lidar, saibam entender o que os cães delas precisam, saibam ler os cães dela, entender o que os cães delas esperam dela e ajudar no relacionamento geral ali da família com o cão. E isso só me fez mergulhar mais ainda de cabeça em fazer o portal dar certo. Você falou que às vezes você pensa em desistir da profissão por não ser boa o suficiente. Eu tenho uma visão sobre talento que eu não sei se é bonita, né? Se as pessoas gostariam de ouvir sobre isso. Eu, particularmente, não acredito em talento. Eu acho que qualquer pessoa pode fazer o que quiser da vida dela. Se eu não fosse hoje adestrador comportamentalista, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida, desde que eu entendesse que aquilo era importante para mim, era importante para um terceiro, e eu colocasse aquilo como um propósito da minha vida e me esforçasse para conseguir chegar onde eu quero. Então, se você, Larissa, acha que esse é o seu propósito de vida, talvez a veterinária tenha a perder com você desistindo da profissão. Mas é importante você ter um propósito de vida alinhado com algo que você trabalha e lembra do que eu falei do preço a ser cobrado, né? Vê se você está disposta a pagar esse preço. Ok, beleza. Temos mais uma pergunta da Elisa, né? Você já pensou em voltar para o mundo dos equinos? Você acha possível ir e voltar em áreas tão distintas assim? Não, Elisa, na verdade, eu ainda tenho as minhas éguas, né? Elas estão bem velhinhas, uma está com 32 anos, as outras duas estão com 27, elas estão bem velhinhas. Uma, inclusive, está sem os 2 olhos, né? A gente precisou fazer uma enucleação. E eu
comecei a treinar um pouco elas, principalmente essa mais velhinha que perdeu a visão, para ela conseguir se localizar em alguns lugares, perder em segurança, mas foi mais um treino meio que por hobby, nada profissional, mas para ajudar ela e para eu também treinar outras espécies. Mas voltar para a clínica de equinos, não. Eu nunca pensei, não vou falar que nunca vai acontecer, porque a gente não pode falar isso, mas hoje eu não me vejo trabalhando com outra coisa sem ser comportamento canino. Beleza. Bom, enquanto não aparece nenhuma pergunta aí, Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta, aquelas meio chavões assim, né? Mas se você pudesse voltar ao início da tua graduação, do teu curso de medicina veterinária, tá certo? O que você faria diferente do que você fez? Ou faria, ou não faria, diferente, mas enfim, como que você aproveitaria de forma diferente o curso que você fez, dado que você conhece o mercado de trabalho, os desafios, etc. Professor, essa é uma pergunta interessante, mas ela tem uma resposta meio filosófica, né? Porque talvez se eu tivesse feito uma única coisa diferente, eu não estaria aqui hoje. Deve ter mudado tudo o resto, né? Eu não sei se eu faria algo diferente. Se eu pudesse fazer algo diferente que não fosse mudar o hoje, o nosso presente, eu teria estudado mais sobre comportamento animal. Apesar de não ter na minha grade curricular, eu teria estudado mais para chegar mais preparado onde eu estou hoje e talvez ter cobrado dos responsáveis na época para ter mais matérias, para terem mais matérias sobre comportamento animal, não só canino, mas comportamento animal dentro da grade curricular. Mas eu acho que essa sensação, ou essa, digamos assim, esse leque que você identificou, ele acho que é meio geral nos cursos de veterinária, viu? Porque é um dos assuntos que eu converso com nossos... É uma área que não tem nada a ver com a minha, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado na forma como eu me dirijo a essa área, mas eu também sinto, né, comentários, eu percebo comentários de que realmente é uma área pouco abordada dentro do nosso curso também, por exemplo. Tá? Então, acho que é um sentimento meio geral esse daí, né? E é fundamental, né? Como é que você, como um médico veterinário, não entende do comportamento de um paciente teu, né? Exato, exato. Infelizmente, professor, a gente vê muitos veterinários ainda indicando você brigar com o cachorro por ele fazer xixi no lugar errado, falando sobre teoria da dominância. E não dá para responsabilizar e culpar esse veterinário por isso, exatamente porque ele não teve uma preparação na grade curricular, né, na graduação. Mas eu acho que, eu concordo, na verdade, com o senhor. Eu acho que é fundamental que um veterinário entenda de comportamento animal. Mas eu acho que isso tem mudado. Eu vejo alguns colegas da veterinária começando a se especializar em comportamento animal, começando a fazer pós-graduação em comportamento animal. E agora estão surgindo vários e vários veterinários comportamentalistas, né? E isso só tem a agregar para o mercado, e eu acho que é questão de tempo para as faculdades e universidades, no geral, começarem a englobar essa matéria dentro da grade curricular. Beleza. Temos mais perguntas aqui, tá? Da Juliana Nakano. Boa noite, Marcelo. De onde surgiu, né, a ideia da plataforma Netflix, entre aspas, de adestramento e comportamento pet? E os vídeos são todos baseados em pesquisas na área, tipo bem-estar, comportamento? Ótima pergunta, Juliana. Boa noite. A ideia surgiu do Léo, né? Ele tinha essa ideia já há um bom tempo, mas ele não colocou em prática por questão de tempo, por não ter alguém para tocar o projeto junto. Mas a ideia basicamente surgiu dele. E sim, todos os vídeos são baseados em pesquisas na área. Tudo que a gente fala, Juliana, tem embasamento científico, né? Por exemplo, é muito comum ainda, infelizmente, ser falado sobre a teoria da dominância, que os cães se comportam como lobos, e você tem que mostrar que você é o líder da matilha, enfim, isso, cientificamente, já caiu por terra.
E a gente usa, na nossa metodologia, a gente usa basicamente questões científicas. Então, estudos científicos, toda a base de aprendizado voltado para a psicologia comportamental. Então, a gente utiliza muito conteúdo científico para produzir os nossos vídeos. Beleza, ótimo. Mais uma pergunta da Camila. Eu acho que eu pulei alguma, não pulei. Como nos aconselha a nos prepararmos para o mercado de trabalho nesse sentido de aprender mais sobre o empreendedorismo, tendo em mente que eles ainda estão na graduação? Essa é a pergunta dela. Camila, tem algumas pessoas na internet que falam muito sobre isso. Então, o que eu aconselho? Você começar a seguir essas pessoas como Érico Rocha, tem um cara que eu acho sensacional que chama Murilo Gun, eu fiz um curso recentemente de criatividade com ele, como você aflorar essa questão da criatividade, sair da mesmice. Então, tem algumas pessoas importantes na área, alguns empresários importantes aqui dentro do Brasil e que fazem conteúdo, por exemplo, para o YouTube, para o Instagram. E aí, a partir disso, você começar a se identificar com alguns profissionais e estudar mais sobre o que eles pregam. Ou estudar sobre o que eles pregam, ou estudar cursos que eles ministram. Mas, basicamente, a gente precisa aprender empreendedorismo com empreendedores. Perfeito, muito bem. Então, os colegas continuam agradecendo. Bom, tem uma pergunta da Ana Sofia. Quais são os seus planos futuros agora? Os meus pessoais ou profissionais? Ela não especificou, então você fica à vontade. Bom, eu tenho um anseio muito grande em me tornar referência fora do Brasil. Teve algo que eu não mencionei durante a apresentação. Talvez em 2017, eu fui para San Diego, na Califórnia. A Beatriz, a minha esposa, ela queria fazer um curso de inglês, né, lá em San Diego. E como eu estava para tirar férias, eu decidi ir junto. Só que eu fui não para relaxar e ficar na praia. Eu fui para buscar novos horizontes, vamos dizer assim. E aí eu comecei a pesquisar na internet alguns adestradores referências que eu admirava, que moravam em San Diego. E eu cheguei numa pessoa que chama Emily Larham. Ela tem um dos maiores canais de adestramento no YouTube. Ela é uma pessoa fantástica. Eu fiz estágio com ela, fiz um curso com uma pessoa, com uma adestradora que chama Pamela Johnson. E aí eu comecei a ter contato com pessoas de fora. Eu trouxe algumas pessoas para o Brasil e essas pessoas começaram a conhecer o nosso trabalho, conhecer a Tudo de Cão, conhecer quem é o Marcelo. Então, eu hoje, como profissional, quero muito ser reconhecido internacionalmente pelos adestradores que hoje eu considero como referência. Ok. Vamos seguir nas perguntas, então. Tá certo, já que apareceram várias aqui. Bom, tem uma do Alisson. Boa noite, Marcelo. Quando abriu sua franquia no Morumbi, que, como disse, é um lugar onde as pessoas vão onde são recomendadas, como conseguiu vencer essa barreira e conseguiu angariar alunos? Pergunta do Alisson. Ótimo, Alisson. Boa noite, Alisson. Eu comecei a fazer uma rede de indicações dentro do Morumbi. Então, eu conheci uma veterinária que chama Renata, lá tem um pet shop incrível que chama Pet Life. Inclusive, se alguém daqui é do Morumbi, indico. Comecei a fazer contatos com passeadores, comecei a fazer contatos com veterinários, e aí eu consegui o meu primeiro cliente, que a gente chama de aluno, né, mas para vocês entenderem, o primeiro cliente, consegui o segundo cliente, e aí
a rede de indicação começou a bombar, que essas pessoas indicaram para outras, as outras indicaram para outras, e aí em pouco tempo eu estava com a agenda lotada. Ok, beleza. Mais uma pergunta da Camila. Se tem oportunidade de estágio, seja extracurricular ou curricular, né, que é o obrigatório, na Tudo de Cão. Como fazer, né? Infelizmente, ainda não, Camila. A gente está pensando como a gente pode organizar melhor isso, mas por questão de contrato com os franqueados, isso não pode acontecer. Para ser feito um estágio na Tudo de Cão, precisa passar pelo processo seletivo, precisa passar pela oferta da franquia. Então, infelizmente, ainda não, mas tem alguns profissionais veterinários, comportamentalistas, que dão estágio. E aí é um pouco diferente o jeito como veterinários comportamentalistas trabalham e como adestradores trabalham, mas com esses veterinários pode acontecer a oportunidade de estágios. Beleza, mais uma da Ana Sofia. Você já pensou em fazer um projeto desses voltado para médicos veterinários? Nunca pensei, Ana. Fica aí a ideia, hein? Se quiser fazer, olha só. Mas nunca pensei. Mas é uma possibilidade boa, inclusive, se a gente for levar em conta toda a mudança que a gente está tendo nesses últimos anos, há grandes chances de vários serviços ficarem online. Então, esse é um nicho que pode ser interessante, mas eu nunca pensei e, a princípio, eu não tenho interesse. Eu queria aproveitar essa pergunta, Marcelo, dela e voltar a uma questão que você falou da resistência que você teve, vamos chamar assim, dos concorrentes, ou seja, outros adestradores. Uhum. Com o passar do tempo, você percebe que agora eles viraram teus clientes também? Ou seja, eles usam o conteúdo para se aprimorarem e prestarem um serviço melhor, alguma coisa assim? Isso é uma jogada muito interessante de estratégia, né? Isso eu esqueci de comentar na apresentação. A gente tem vários e vários adestradores que são assinantes do portal exatamente para melhorarem as suas técnicas. Porque assim, gente, tudo o que a gente passa nos nossos cursos presenciais tem no portal. Eu arrisco a dizer que em 95% dos cursos de adestramento no Brasil não tem o conteúdo que tem no portal. Então, muitos adestradores assinam o portal para melhorarem as suas técnicas e se atualizarem, né? Exatamente porque a gente leva em conta muito a ciência por trás do adestramento. Então, tudo que é de novo a gente coloca lá e, de fato, vários adestradores, não vou colocar como concorrentes, tá? Mas colegas de trabalho assinam o portal para fazer o trabalho deles em outras casas. Só uma rápida curiosidade, Marcelo, você ainda trabalha com adestramento? Sim, trabalho. Eu faço ainda o adestramento em domicílio, né? Porque eu gosto, eu não pretendo parar de fazer, eu gosto de fazer, mas é algo bem específico. Então, eu não tenho muitos alunos, porque hoje meu tempo está mais voltado para o portal, mas eu ainda tenho alguns casos bem específicos, casos mais difíceis, que me ligam e às vezes até imploram para a gente pegar, mas são números bem pequenos. Beleza, legal. A nossa colega Tamira está perguntando se você pode disponibilizar seu e-mail e, aproveitando a pergunta do nosso colega Santiago, se você pode também colocar o endereço, o link do portal. Claro, desculpa. Vou colocar aqui vou falar e vou colocar aqui no chat, tá? Então, o nosso contato por e-mail é transforma@tudodecão.com.br, transforma@tudodecão.com.br, e o nosso site do portal é tudodecão, transforma.com.br/portal. Tá? E aí vocês vão cair na página de cadastro, é só se cadastrar e vocês têm acesso ao portal. E aí, aproveitando, então, a questão do acesso, a nossa colega Carolina pergunta
como é que ela faz para ser assinante dos vídeos? Ótimo, Carolina. É só você entrar nesse link aqui, tudodecontransforma.com.br/portal, fazer o seu cadastro e aí libera 7 dias grátis para você testar. Beleza? Mais uma da colega Lívia. Marcelo, vocês chegam a fazer algum estudo na Tudo de Cão? Eu imagino que ela está fazendo a pesquisa, alguma coisa nesse sentido, né? Não, estudo científico não. A gente já pensou na possibilidade, porque a gente tem muitos casos. Para vocês terem ideia, a gente tem, se eu não me engano, quase 60 franqueados, ou seja, 60 adestradores trabalhando na Tudo de Cão. E desses 60 adestradores, cada um tem, em média, pelo menos uns 15 alunos, todos os meses. Porque é um serviço recorrente, né? Então, a gente tem muito dado. A gente tem muito dado, mas a gente não utiliza esses dados ainda para fazer nenhum estudo científico sobre. Legal, obrigado. A Juliana pergunta com que frequência vocês adicionam os vídeos no portal, mais ou menos, né? Semanalmente, Juliana. Toda semana a gente faz aulas ao vivo. Então, toda quarta, na verdade, às 8 horas da noite, a gente entra ao vivo com um tema específico. Então, a gente tem um calendário lá no portal, lá no menu superior, se vocês forem ver, tem um botãozinho com o nome de calendário. Lá tem toda a programação do semestre, com as aulas já pré-estabelecidas, tá? Algumas aulas têm temas estabelecidos, outras aulas são temas tira-dúvidas. Então, a gente entra ao vivo só para responder as dúvidas do pessoal do portal. E aí pode ser qualquer tipo de dúvida. A pessoa pergunta, a gente responde ao vivo. Então, toda semana entra vídeo novo e com alguma frequência entra alguns vídeos meio offline, né, que a gente não coloca ao vivo, ou desafios. Então, tem 2 desafios que eu estou programando para entrarem no ar, sobre consciência corporal, propriocepção, fortalecimento muscular, só que ainda não tem uma data para entrar, porque eu preciso terminar os roteiros, gravar tudo, editar, e isso leva um certo tempo. Sem contar que eu preciso treinar os meus cães para fazerem esses exercícios, né? Então, leva um certo tempo, principalmente para gravar os desafios. Tá ótimo, então. Marcelo, eu acho que ainda tem mais uma. Então, pessoal, vamos combinar que essa vai ser a nossa última pergunta, tá bom? Para a gente deixar o Marcelo descansar. Mas a nossa colega Mariana pergunta se vocês pensam em expandir o negócio para adestramento de gatos. Sinto que é um ramo do mercado que falta profissionais e até mesmo fontes de pesquisa. Perfeito, Mariana. Falta muitos profissionais. A gente não pensa ainda em expandir. Tem 2 pessoas que eu recomendo muito quando a gente fala sobre gatos, sobre adestramento de gatos, que é a Daniela Ramos, da Pet Anjo, que inclusive é veterinária, e a Luísa Cervenka, que também é veterinária e trabalha com gatos. Mas a gente, a princípio, só pega... Primeiro que não chegam muitos casos de gatos para a gente, porque o nosso nome é Tudo de Cão, mas de vez em quando chega, e quando são coisas muito simples, a gente pega. Por exemplo, gato que faz o xixi ou cocô fora da caixinha de areia, destrói móveis, fica arranhando móveis, sofás, enfim, quando são coisas mais simples, a gente pega, mas não é comum chegarem esses casos para a gente, exatamente porque o nosso nome é Tudo de Cão e nosso público-alvo são pessoas que têm cães e não gatos. Mas é um nicho que eu acredito que poderia dar muito sucesso. Maravilha, Marcelo. Muito obrigado pelas respostas. Eu acho que a gente encerra aqui as perguntas, tá, pessoal? Acho que nós cumprimos todas. Eu espero não ter esquecido nenhuma aqui. O pessoal continua agradecendo e se despedindo. Então, encerramos as perguntas aqui. E, bom, só me resta agradecer, meu caro, pelo teu tempo, tá? Por você ter se disponibilizado a falar com os nossos alunos, os nossos outros colegas.
Dentro dos participantes tem pessoas que não são nossos alunos, tá? Então, os encontros são abertos, então qualquer pessoa pode participar. Então, também gostaria de saudar aqueles que não são nossos estudantes, seja da graduação, seja de pós, alguns são alunos de pós, que é o que a gente conhece também. Então, queria te agradecer muito, Marcelo, pelo teu tempo, tá? Pela tua dedicação, reforçar a minha admiração a Tudo de Cão, ao Léo, a Sara, a você, né? É um trio aí de sucesso, sem dúvida, então você, por favor, depois passa meu abraço para eles, tá? Que você continue sendo um empreendedor, acreditando, né, em você, enfim, no seu trabalho, e muito obrigado por você, de fato, ter compartilhado. Parece mentira, mas a gente tem poucos momentos onde a gente consegue, né, expor aos nossos estudantes um profissional que já passou por tudo isso, que venceu desafios, que encarou desafios e que venceu. Então, eu tenho certeza que um pouquinho mais de uma hora aqui, certamente você deixou boas contribuições para todos nós aqui. Tá bom, meu caro? Então, eu te passo a palavra para você se despedir. Eu que agradeço, senhor, pela oportunidade de falar para essa turma. De novo, eu te parabenizo pela iniciativa de colocar essa matéria tão importante, né? Porque a gente está cansado de ver gente abrindo pet shop, gente abrindo clínica e fechando em menos de um ano. Então, meus parabéns por essa iniciativa, que consiga pegar em todas as faculdades e universidades de veterinária. E agradeço também a todos vocês que disponibilizaram esse tempo aqui para me ouvir e conversar com a gente aqui nessa aula, nessa conversa que eu acho que foi muito gostosa. Muito obrigado a todos. Obrigado, meu caro, mais uma vez. Um último recado para todo mundo, pessoal. Os nossos certificados, eles vão ficar prontos, tá? No site do LAI. Então, é usp.br/LAI. Eles ficarão prontos a partir do dia 1º de junho, tá? Os certificados eletrônicos, cada um pode ir lá e pode pegar o seu. O seu a gente vai enviar também, Marcelo. O seu a gente envia por e-mail para você, tá? Então, só lembrar todos os colegas aí dos nossos certificados, serão disponibilizados, então, no site do LAI a partir do dia 1º. Então, pessoal, sem mais, nós agradecemos mais uma vez o Marcelo. Eu queria agradecer cada um de vocês, tá? Todos os nossos amigos, pessoas que estão assistindo, nossos alunos. Um agradecimento especial à nossa dupla de meninas que organiza tudo isso, então, a Vanessa e a Laia. Fica meu agradecimento às duas também. Então, muito boa noite a todos. Se cuidem nestes tempos de pandemia, né? Marcelo, muito sucesso para você, meu caro, meu grande abraço e tudo de bom aí, tá bom? Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau para vocês. Tchau.